Olá, sejam bem-vindos a mais um workshop, o melhor de cada destino da Qualitus. A gente vai falar hoje sobre Oceania e Tahiti e a gente tem a parceria com a Rogéria Pinheiro, que vai estar falando sobre todo o destino, e enquanto a gente vai apresentar as melhores ofertas, as diferentes ofertas de cruzeiro marítimo de luxo para esse destino. Hoje a gente vai falar sobre Oceania e Tahiti. Oceania, na verdade, é um dos mais jovens continentes que fica localizado aqui no hemisfério sul, banhado pelo Índico e pelo Pacífico. Esse continente, ele cobre a Austrália, Nova Zelândia, Polinésia Francesa e aqui o norte, onde a gente tem Papua Guiné. E é uma região muito nova, sendo explorada como turismo, muito famosa pela Grande Barreira de Corais, que fica aqui no nordeste da Austrália, e a Nova Zelândia, que é um país bastante jovem, com estações de esqui e muitos esportes radicais. Então, são os pontos de destaque. E depois, a Polinésia Francesa, mais popularmente conhecida como Tahiti, que é um dos destinos mais procurados por casais em lua de mel. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho desses destinos e como eles podem ser interessantes ser explorados com navios. Bom, então aqui, como a gente falou, Austrália, né, um país continental praticamente. Eu comparo muito a Austrália com o Brasil. A Austrália tem toda essa parte de flora e fauna muito rica, de paisagens naturais, florestas e praias bastante interessantes. A Nova Zelândia, que é um país pequenininho, dividido em duas ilhas, a Ilha do Norte e a Ilha do Sul. Entre as duas está o Mar da Tasmânia e a Tasmânia, que é um estado que faz parte da Austrália. E mais um pouquinho aqui, a Polinésia Francesa, que é o arquipélago onde está a ilha de Tahiti, e as ilhas Fiji também. Então a gente vai falar um pouco dos portos dessas cidades. Mostrando para vocês no mapa a diversidade e a quantidade de portos que podem ser explorados de navio. É um jeito muito interessante fazer a Oceania com cruzeiros, porque o único jeito de você conhecer diversos portos, inclusive aqui as ilhas de Pacífico Sul, que é Fiji e Tahiti, realmente é a partir de um cruzeiro. A Nova Zelândia, ela é muito explorada com navios, e aí tem alguns navios menores que podem que fazem vários portos numa única viagem, então desde a Ilha do Norte até a Ilha do Sul, e aí passando depois por Hobart na Tasmânia. Os três principais pontos, mais a região de Cairns, que pega a Grande Barreira de Corais, né? Então, dependendo do navio, ele chega aqui na Gold Coast e segue para Vanuatu, passando pela Barreira de Coral. E existem também alguns navios que vão chegar aqui e sobem ainda até Cairns para a exploração da Grande Barreira de Corais. Então, por esse mapa, a gente consegue perceber a quantidade de portos que podem ser explorados numa viagem de navio. Tanto a Nova Zelândia quanto a Austrália e as ilhas aqui de Pacífico, se a gente não faz de navio, é o tempo todo trocando de hotelaria, indo para o aeroporto, porque as distâncias elas são bem grandes. Então, por isso que também eu comparo com o Brasil, né? Brasil, de Fortaleza para o Rio de Janeiro você tem que voar, depois, né, se você vai fazer toda essa costa, que é onde estão as praias mais interessantes, o tempo todo você tem que ir para o aeroporto. E são praias, é uma costa muito bonita, então explorar isso de navio é bem interessante. Então, vendo um pouco das imagens, eu vou começar mostrando Nova Zelândia. Começo com a cidade de Auckland. Auckland é a cidade que concentra o maior
parte da população da Nova Zelândia. A Nova Zelândia é um país de densidade demográfica bastante baixo e aí Auckland vem como um contraponto, porque é um país muito de paisagens, é um país de uma grande fazenda, mas Auckland é uma cidade bastante cosmopolita, é considerada a cidade das velas, tem um porto, uma marina belíssima e uma parte histórica bastante rica. Em Auckland que a gente vai entender um pouco a época da colonização britânica e como isso, o que isso trouxe e deixou de herança na Nova Zelândia. Então aí o memorial da guerra, em estilo neoclássico, internamente ele tem um estilo contemporâneo muito interessante. E a cidade é uma cidade que tem diversos restaurantes, compras, essa parte da Bahia que tem esse skyline que é super famoso, essa torre que é possível subir para poder para ver um visual todo da cidade. E para o norte de Auckland, então geralmente Auckland é o ponto de partida e também o ponto de chegada, porque é o aeroporto que recebe os voos a partir do Chile. Então, se o navio sai de Auckland, o ideal é que o cliente fique hospedado pelo menos umas 2 noites, por conta de jet lag, e aí o navio ele vai embarcar em Auckland. E aí vai depender muito da rota. Então, existem algumas regiões da Nova Zelândia que são muito ricas. Então, para o norte de Auckland, existe essa região chamada Bay of Island, né? A Baía das Ilhas, que é um conjunto de 144 ilhas com essas características. São ilhas praticamente inexploradas, que não tem hotelaria, que o único jeito de chegar para explorar as ilhas é de barco. Então, o visual, mar bem gelado, né? Eu não consideraria a Nova Zelândia um destino para as pessoas nadarem, porque o mar é bastante frio, mas é um visual realmente. Agora, para quem gosta de mergulhar, é incrível fazer caminhada e o visual é maravilhoso. É uma região muito apropriada para esportes náuticos, então existem alguns navios que têm as marinas retráteis e aí você pode sair com vela, com caiaque e na região, porque como Venta é uma região onde os esportes náuticos eles são bastante utilizados. E aí os golfinhos, né? Então, como a gente pode perceber, a água é bem gelada e o ano inteiro é possível ver os golfinhos nessa região. Bom, ainda na Ilha do Norte, só que um pouquinho mais para o sul, a gente fala da região de Rotorua, que é a região mais típica e é onde o cliente, quando desce, ele tem a oportunidade de conhecer o povo Maori, que são os nativos da Nova Zelândia. E esse é o estilo de arquitetura. A cidade ela é toda com arquitetura maori, são os índios, né? É o povo nativo da Nova Zelândia. Na verdade, o povo maori, o povo taitiano e o havaiano, eles são muito parecidos. Então, existe uma lenda que Havaí, Tahiti e Nova Zelândia era todo um continente, uma terra só, e aí aconteceu uma mega explosão e cada parte ficou num lado do oceano. Aí na lenda, os maoris eles foram penduradinhos, né, na terra porque eles se mantiveram. Então existe esse estudo sobre a origem dessas pessoas, porque elas têm um estilo muito parecido e as danças, a língua, então é uma curiosidade interessante. Então, nessa região de Rotorua, os navios eles param no porto mais próximo e aí as pessoas visitam a cidade e visitam os geysers. Então Rotorua é muito famosa pela arquitetura,
pelo Museu Maori, que vai contar a história desse povo que estava lá antes dos britânicos chegarem, e essa parte de natureza. Então, para vocês terem uma ideia, os geysers de Rotorua são dos mais famosos do mundo, com jatos de mais de 10 metros de altura. Então o visual é incrível, o cheiro nem tanto, mas o visual é incrível. Quando o cliente está em Rotorua, ele vê uma apresentação de dança e eles fazem essas caretas, umas danças para espantar os maus espíritos. São rituais muito tradicionais e é nessa região, na Ilha do Norte, que você tem contato, que o cliente tem contato com essa cultura. Ainda na Ilha do Norte, a gente tem Tauranga, que é uma vila de pescadores, mas o grande destaque é realmente para esse visual de praia, essas praias todas entrecortadas, para quem gosta de caminhada, para quem gosta de esportes ao ar livre, é realmente muito lindo. E olha só, as ilhas, a Nova Zelândia tem essa característica de ser toda envolta por pequenas ilhas bastante intocadas. Um pouquinho para o sul, ainda na Ilha do Norte, a cidade de Napier, ela é interessante porque ela foi destruída e reconstruída. Isso é bastante comum na Nova Zelândia. Agora em 2011 houve um terremoto enorme que destruiu a cidade de Christchurch e agora eles já se reconstruíram novamente. É uma região bastante frágil e essa cidade de Napier, ela foi toda reconstruída em Art Deco, então ela tem um estilo, né, parece interior da Inglaterra, então é muito charmosa. Pertinho de Napier está o Cape Kidnappers, que é esse conjunto de falésias com uma vista belíssima para o mar. Nessa região tem os mergulhões de novembro a fevereiro, que são esses pássaros que pescam, né, no mar. E é uma região que também tem muitos campos de golfe, tem as vinícolas próximas, então a gente tem uma oferta de atividades bastante diversificada para vários perfis de clientes. Então o cliente ele pode descer e fazer um dia de golfe, ele pode visitar as vinícolas, fazer uma degustação, ou ele pode apenas conhecer, né, entender um pouco como é o estilo das cidades e aproveitar essa área. Bom, depois indo para a Ilha do Sul, também são vários portos. Então o primeiro porto que está na pontinha no norte da Ilha do Sul é o Porto de Picton, e a paisagem também é belíssima. Esse é um visual muito típico de Nova Zelândia. Na Nova Zelândia que foi filmado O Senhor dos Anéis, então aquelas paisagens de lagos, montanhas e mar é o que é a grande característica e é um jeito completamente diferente de ver a Nova Zelândia. Geralmente as pessoas fazem toda a parte interna de carro e perdem esse visual, né, que parece uma pintura, que é toda a região da costa. Daí algumas cidades sempre com essa atividade de praia, muita vela porque venta bastante. Dunedin, que é uma cidadezinha em estilo inglês, também muito comum as cidades menores a gente ter essa herança da arquitetura inglesa, muitos parques, uma área verde muito rica. E aí sempre lagos e mar banhando essas cidades. E aí, passando para Tasmânia, que é um estado que pertence à Austrália, bastante inexplorado, a cidade de Hobart, que é a segunda cidade mais antiga do mundo, é uma cidade, ela é pequenininha, que é um porto, entreposto comercial importante entre Austrália e Nova Zelândia, mas o que é o mais interessante da Tasmânia é que é um destino
completamente exótico e protegido pela Unesco, então ela tem, não tem muita hotelaria, eu acho que na Tasmânia deve ter 2 hotéis no máximo para atender um público, e ela tem muitas montanhas e parques naturais, regiões de mergulho, várias pequenas ilhas, e aí bastante já parecido com o estilo de praia da Austrália e com o que o brasileiro tem de familiaridade. A Tasmânia, essa região toda que é um parque nacional, então é praia de areia branca, areia fininha e muita vegetação, que é a combinação que o brasileiro gosta. Já é o mar mais no norte, no sul da Austrália, então é um mar mais agradável para nadar, menos gelado do que o mar que banha toda a costa da Nova Zelândia. E os parques nacionais, então quem gosta de fazer caminhada, as principais atividades na Tasmânia é descer e trekkings, diversos níveis de caminhada, diversas atividades de mar e mergulho. Então a Tasmânia, aí em alguns roteiros, 1 ou 2 portos são contemplados. Depois a Austrália. Bom, a Austrália é a queridinha, né, dos brasileiros, o brasileiro adora esse país, tem muita familiaridade com o destino, e aí eu comparo as 2 principais cidades da Austrália com 2 cidades do Brasil. Então Melbourne, eu comparo muito com São Paulo, e Sydney com o Rio de Janeiro, por conta do estilo de vida e da atmosfera. Melbourne é o maior centro financeiro, ela é cortada pelo rio, e na margem do rio estão todos os principais escritórios, bancos, hotéis, restaurantes. É uma área toda revitalizada e é um lugar de cultura, centro de compras, centro de gastronomia, excelentes restaurantes estrelados nos principais guias, e ela tem essa atmosfera mais cultural, né? É um pouco mais... é exatamente a comparação de São Paulo e Rio, né? Então São Paulo, a gente é um pouco mais rígido, mais focado no trabalho, vida noturna, restaurante, compras, enquanto o carioca é mais relaxado, tem a praia ali pertinho o tempo todo, então a atmosfera da cidade ela é bastante diferente. E Melbourne tem essa característica de vida cultural bastante intensa. Daí o centro da cidade, onde tem todas as grandes lojas, o centro histórico de Melbourne é bem charmoso, com uma influência e um estilo, né, herança inglesa. Não sei se vocês sabem, mas a Austrália ela foi colônia da Inglaterra, e era o lugar para onde iam os presos, né, quem pena de morte, quem não serve mais para a Inglaterra, era mandado para a Austrália. E aí, depois de 7 anos de presos, eles eram soltos, mas eles eram soltos lá, eles não podiam voltar. A grande pena deles era não poder voltar para a Inglaterra. E aí eles construíram um novo país. Então, um país muito organizado, onde tudo funciona super bem. É a junção de um país tropical com a organização e a política inglesa. Daí Queen Street, na parte do centro, onde tem o mercado, lojas, restaurantes. E a região das vinícolas, né? Então, Melbourne, nos arredores de Melbourne, a região do Yarra Valley, que é possível fazer passeio de balão. Então, dependendo do tempo que o navio vai ficar, se ele vai dormir, vai passar uma noite. Então, o ideal é ir fazer o passeio de balão bem cedinho. Ou então passar um dia e fazer um passeio pelas vinícolas, fazer uma degustação. O vinho australiano é um dos melhores, né, dos vinhos do Novo Mundo, vinho de
Nova Zelândia, de África do Sul, de Austrália, são super bem cotados, além de ser uma região belíssima. Próximo também de Melbourne, para o norte de Melbourne, existe essa Great Ocean Road, que é uma rota que vai beirando o mar, são 243 quilômetros de extensão, e é um visual muito lindo. Então o cliente que ele vai, se o navio vai ficar o dia inteiro, ele pode fazer um tour em Melbourne de mais ou menos 2 horas, depois ele pode almoçar numa vinícola e finalizar com um passeio, voltar para a cidade pela Great Ocean Road, que é um visual incrível e é onde é possível ver os 12 apóstolos, que são 12 esculturas naturais formadas pela erosão. Então você vê aqui de cima da estrada e elas foram, né, parte da falésia que foi se desgastando ao longo de milhares e milhares de anos e formaram 12 esculturas soltas ali na praia, nessa região. Então é muito lindo e é uma das atrações nas imediações de Melbourne. Depois Sydney, que é a mais populosa e a mais cobiçada, né, todos os navios que eles param pelo menos 1 ou 2 dias em Sydney. O Réveillon em Sydney é um dos mais disputados do mundo inteiro, belíssimo, e todos os navios que fazem, né, porque a melhor época para visitar essa região é de novembro a março, então é quando os navios estão nessa, desde Tahiti, quanto Nova Zelândia e Austrália, e a maioria deles a partir de 20 de dezembro, quando fazem o Réveillon ele é em Sydney. Então aqui está a ópera, a Harbour Bridge, então um visual realmente muito lindo e a cidade é muito animada. Depois do Rio de Janeiro, a segunda cidade mais animada para Réveillon é Sydney, e aí só depois que vem Cape Town na África. Então, o principal cartão postal da cidade é a Opera House, que é essa construção contemporânea. Dentro da Opera House a gente tem diversos restaurantes, teatros, auditórios, bares, tem alguns hotéis que ficam aqui na parte ao lado da Opera House. Então, é um cartão postal e um centro de entretenimento dos mais importantes e é pertinho da onde os navios eles ficam aportados, é bem pertinho da marina principal. Um outro visual da Opera House. Daí a Harbour Bridge. Então, um ponto bastante importante também na cidade. Ela levou 8 anos para ser construída e ela está a 134 metros acima do mar. Também é um dos cartões postais da cidade de Sydney. Para o lado de cá está a Opera House. Então, é um visual que se completa. Bom, Circular Quay é o principal terminal de balsas porque a cidade de Sydney ela é como um grande conjunto de ilhas. Então tem as duas maneiras de se locomover depois que o navio aporta ou você pode pegar essas balsas que são meios de transporte para você ir de uma região para outra, ou você pega o transporte local. Então fazer uma travessia dessa, um trajeto para a região das praias ou para a região do Rocks de balsa também faz parte da experiência de Sydney. Aqui é o King's Cross, que é um bairro antigo, que era um antigo bairro de indústrias e que foi todo remodelado, agora é uma área moderna, cheia de galerias de arte, de restaurantes, de lojas de designs locais. É um bairro bem descolado, com estilo de como o Soho de Nova York, né? O estilo de arquitetura mais de galpões. O Hyde Park de Sydney é um parque bastante extenso. Sydney tem vários parques públicos
O zoológico também é incrível, então ela tem essa mistura e, como eu falei, essa atmosfera de vida ao ar livre, de parques, de praia e também o estilo de uma cidade com entretenimento, com restaurantes, com teatros. Então, na época do verão é super animado, cheio de atividades de música, né? Muito essa tradição do que acontece na Europa, e Sydney também tem essa vida. Daí a parte histórica, a região do The Rocks, que conserva o estilo de arquitetura também bastante inglês. Então, um conjunto de ruelinhas também cheio de lojas, que é gostoso para caminhar. O ideal também é que o cliente pegue um tour. Se ele não conhece Sydney, ele pega uma excursão terrestre do navio para ele ter um overview da cidade. A cidade de Sydney, ela é bem espalhada, a área das praias, você tem que pegar um transporte para chegar na área das praias quando você está, né, em relação à região do centro. Então, o ideal é ele ter um overview e aí depois ele vai curtir, ele vai desfrutar um pouquinho mais a cidade. Aí a praia famosa de Bondi Beach, que é a praia da cidade, são várias praias que a cidade oferece. Não necessariamente um cliente ele vai descer em Sydney, a não ser que o navio fique pelo menos 2 dias, ele vai descer para pegar praia, para curtir o mar. Geralmente ele vai fazer isso um pouquinho mais para o norte, que a gente vai ver a região da Gold Coast, que o foco é realmente parar nas ilhas mais inexploradas, mas enfim, se é um cliente que já conhece ou que não quer muita história, ele pode, sem dúvida nenhuma. É muito esse estilo que a gente tem carioca. Durante a semana, as praias de Sydney, elas estão cheias de gente o tempo todo, gente do mundo inteiro. Então é uma atmosfera muito relax e é uma região onde várias pessoas têm casas, uma região bastante nobre. Aí um pouquinho mais de Bondi Beach. Daí Bronte é outra, uma baíazinha, né, mais tranquila. Austrália, a gente tem em Sydney algumas praias mais agitadas para surf, e aí subindo para a região da Gold Coast o mar fica ainda mais agitado, e em Sydney algumas praias mais calmas e outras mais voltadas para o surf. Bom, para o norte de Sydney, a mais ou menos uns 100 quilômetros, então o cliente está aportado em Sydney, tem essa belíssima região chamada Blue Mountains. É um conjunto de montanhas de calcário tombados como patrimônio mundial da Unesco, e são essas formações rochosas, né, são montanhas escarpadas, né, porque elas não têm vegetação, e aqui são as Three Sisters, todas elas também formadas pela erosão. Então você faz o passeio de bondinho, né, você chega de bondinho ou faz uma parte com um trem, tipo um trem cênico, tipo Maria Fumaça, e aí você chega nesse pico, que é o pico mais alto dessa região, para ver esse visual. Então é um visual muito impactante. Nessa época do ano não tem muita nuvem, então você consegue ter uma vista belíssima. E essa região aqui tem um café, tem alguns hotéis, né, que você pode tomar um chá da tarde, e o visual é bem lindo. Então a região de Blue Mountains também é uma região de vinícolas, e o cliente, se ele quiser, ele pode fazer uma degustação ou ele pode fazer caminhadas, porque tem todo esse apelo. Tudo vai depender do estilo do cliente. Mais para o norte, tem a cidade de Brisbane, que é a terceira maior cidade da Austrália. A cidade de Brisbane, ela é bastante parecida com Sydney, ela não é tão interessante. O foco realmente, o cliente pode até
fazer um tour pela cidade de Brisbane. Ela tem cassino, tem uma parte cultural interessante, intensa, aqui a área comercial, de lojas, mas a cidade de Brisbane é a porta de entrada para uma região chamada Gold Coast, né? Então, que é a região de numerosas ilhas e praias para surf. Então tem Byron Bay, tem Moreton Bay. Então é uma costa muito linda e cheia de ilhotas. E aí que é o ideal, e aí já é mais quente, a gente já está indo para o Nordeste. Tem algumas ilhas que só é possível chegar com barcos menores. Então o navio vai parar em Brisbane, no Porto Maior, e aí a sugestão é o cliente pegar um barco menor, ou ele pode pegar uma excursão do navio. Os navios eles fazem diversas excursões com barcos para mergulho, ou ele aluga um barco por conta para curtir. E aí sim é a sugestão do lugar onde o cliente vai ler um livro, vai curtir a praia de areia fina, areia branca e muito tranquila. E esse visual que é o que eu falo que se assemelha muito com o Brasil, né? Que é vegetação exuberante, praia de areia branca, fina, grandes extensões de praias e um mar de temperatura agradável e um mar bem tranquilo. Então, nessa região é que eu acho que a sugestão é explorar mais as praias. Um pouquinho mais para o norte está a cidade de Cairns, que é a porta de entrada para a Grande Barreira de Corais. Então, de novo, se o seu cliente, seu navio é um pouco maior, o cliente vai descer em Cairns e aí vai pegar barcos menores para explorar a região da Grande Barreira. Ou, dependendo do navio, o navio ele vai direto e passar por algumas áreas da Grande Barreira, que é uma área de mais de 2.000 quilômetros, também tombada como patrimônio da humanidade, e é considerado entre o primeiro, né, o tempo todo entre Mar Vermelho e Grande Barreira de Corais são os dois lugares que ficam na disputa entre o primeiro lugar mais rico para mergulho. Isso é um mergulho, são os corais, né, dentro do mar. É praticamente uma floresta, uma vida muito intensa, muito colorido essa região. Então, desde snorkeling até mergulho de garrafa é o ideal. Geralmente os navios ficam aí um dia inteiro para dar tempo do cliente mergulhar e experimentar. Bom, vamos começar, vamos apresentar então quais são as diferentes propostas de cruzeiro para esse destino. Vamos começar falando de Oceania, tá? Oceania é um produto upper premium, na verdade, a gente chama de porta de entrada para o luxo. Ela tem 2 navios de 1.250 passageiros, que são navios mais novos, que são recém-lançados, com uma decoração maravilhosa, e outros 3 navios de 700 passageiros, que foram todos reformulados esse ano. Então também tem uma decoração nova, mas eles têm um conceito, uma decoração mais clássica, então é um luxo mais clássico. Lembrando um pouco o clube inglês, com carpetes, muito dourado. Então essa é um pouco a diferença de decoração entre esses 2 grupos de produto. O Oceania a gente chama de um cruzeiro customizável, porque na tarifa não tem nada incluído e você pode compor e incluindo na tarifa a gorjeta, ou internet, ou pacote de bebida, dependendo do gosto e do perfil do seu passageiro. Então ela é customizável, você pode compor e customizar na medida do perfil do seu passageiro. Tá? É uma companhia também que a gente chama de gastronômica, tá? Porque ela tem um ponto forte em gastronomia, ela tem 8 diferentes opções de gastronomia a bordo, muitos restaurantes de especialidade que você precisa fazer reserva, mas não há nenhum custo adicional. Um pouco das imagens aqui dos navios da Oceania, aqui são as imagens do Marino do Riviera, que são os navios mais novos,
Esse é um dos restaurantes de especialidade, o Red Ginger, que é um restaurante asiático, muito apreciado pelos brasileiros. Precisa fazer reserva, não é necessário pagar, não há custo nenhum adicional. Essa é a imagem de um dos bares da Oceania. E aqui a gente tem duas opções de saídas, dois itinerários, um de 18 noites, outro de 16 noites, fazendo essa região, né? No início de 2015, a gente pode observar os itinerários, os portos, o itinerário bem rico, com bastante portos de escala. E aqui a tarifa a partir de $4.000 no primeiro itinerário e 5.800 a partir da categoria C no segundo itinerário, tá? Essa tarifa está sem taxa, então você soma as taxas. E lembrando, nessa tarifa não tem nada incluído, você pode compor e incluir na medida do interesse do passageiro. Então, tem pacote de bebida, internet e excursão em terra, que você pode escolher e ir compondo. A nossa segunda opção para esse destino é a Seabourn. Aí a gente já entra numa companhia de luxo. Tá? A Seabourn, ela é super premiada, ela é super conceituada na categoria dela e ela é a que apresenta um serviço extremamente personalizado. A relação passageiros por tripulantes é muito baixa e isso denota um tipo de serviço extremamente personalizado. E ela tem uma característica de procurar surpreender os passageiros e se antecipar aos desejos dos passageiros. Né? A Seabourn, a gente está falando aqui de 3 navios que foram lançados não faz muito tempo, tá? De 450 passageiros. Existem 2 principais restaurantes, o The Restaurant e o The Restaurant 2, que é o restaurante de especialidade. Ela é absolutamente all-inclusive, então está tudo incluído, não há necessidade também de nenhuma taxa adicional para uso dos restaurantes alternativos. E no caso dela, tanto bebida quanto gorjetas também estão incluídas. Tá? A única coisa que não está inclusa são os passeios em terra. A gente não tem serviço de mordomo na Seabourn. A Seabourn, ela trabalha com serviço de concierge a partir de determinada categoria, mas o camareiro ele faz todo o papel do que o mordomo normalmente faz. Tá? Então, um pouco da imagem, esse é o Observation Lounge da Seabourn, a biblioteca. É uma decoração muito elegante, é para um tipo de passageiro muito refinado, muito experiente. Aqui é o Observation Lounge também, né? O restaurante alternativo, o The Restaurant 2. Olha que linda a decoração, extremo bom gosto. Um pouco da imagem do produto. A gente pode chamar de iates, tá? São iates e a sensação de fato é você estar viajando no teu iate, porque você é reconhecido pela tripulação, eles pelo atendimento personalizado, eles depois de um tempo já estão te chamando pelo nome, então você se sente muito bem acolhido. Tá? Aqui são 2 saídas do Odyssey, de 16 noites, uma em dezembro e outra em janeiro, fazendo a região. A gente pode aqui ver alguns portos em destaques que foram comentados pela Rogéria na apresentação de destino. E as tarifas, olha que tarifa super acessível para um produto de luxo, super all-inclusive. Então, realmente é uma tremenda oferta, uma tremenda proposta para a região, pensando em cruzeiros de luxo. Tá? Nossa outra opção na região é a Silversea, que também é uma outra companhia de luxo. A Silversea, ela tem 5 barcos de pequeno porte e 3 barcos que têm uma característica mais expedição. Nessa região, a gente encontra os barcos de expedição. A Silversea também ela tem um serviço extremamente personalizado, muito boa a qualidade. No caso da Silversea, a gente tem mordomo em todas as categorias, tá? Então toda a cabine já tem serviço de mordomo. A decoração também é extremamente elegante, de bom gosto. E é uma companhia all-inclusive, tá? Tudo está incluído, bebidas, gorjetas estão incluídas, apenas os passeios em terra que não estão incluídos. Tá?
E a gente tem também restaurantes de especialidades na Silversea, que não é necessário custo, não tem necessidade de custo adicional, só é necessário fazer a reserva, uma pré-reserva. Há um restaurante, que é o Relais Chateau. Esse restaurante ele pede uma quantia simbólica de $40 para reserva, só para garantir o no-show, porque ele é muito pequenininho. Tá? Então, as imagens aqui da Silversea, um excelente produto. Essa é a imagem do teatro, tá? do navio. Um pouco da área externa da suíte. E a gente traz aqui duas saídas do Silver Discover, tá? Que já é um barco com um conceito mais expedição. Uma a partir de $6.900 e a outra a partir de $9.800. Tá? A gente está falando aqui de 9, 10 noites. Também é um valor muito bom. Se você dividir, né, esse custo do cruzeiro por dia, você está falando aqui de $900 por aí, por dia, por pessoa, para uma experiência extremamente all-inclusive, com alta gastronomia, em serviço extremamente personalizado. Então é realmente muito boa a proposta aqui de valor. Outra companhia que a gente também pode apresentar esse destino dentro da categoria luxo é a Regent. A Regent, ela é a única companhia de luxo que a gente pode dizer, de fato, super all-inclusive, porque além de bebidas e gorjetas a bordo, ela é a única companhia que tem os passeios em terra também incluídos. Então aqui a experiência é completa. Aqui o passageiro, ele entra a bordo e ele não tem mais preocupação adicional com custo algum, porque está tudo já absolutamente pago na saída dele do Brasil. Tá? A gente tem aqui navios de médio porte, que são de 700 passageiros, foram recém-reformados esse ano, então eles estão com uma decoração super nova. O espaço interno da Regent é um dos melhores espaços internos a bordo. A cabine ela é bem espaçosa, ela começa com 33 metros quadrados de espaço. Você tem um walk-in closet, então você se instala muito bem, né, na cabine, e você tem um serviço também muito bem personalizado. Aqui a gente fala, além da gorjeta, das bebidas e dos passeios a bordo, a companhia também oferece uma noite de cruzeiro pré-embarque e o transfer do hotel até o porto, para você já ter uma experiência completa a partir do momento que você embarca e você chega no seu destino. Tá? Um pouco da Regent, essa é uma suíte. A partir das penthouse você tem serviço de mordomo. E no final desse ano de 2014, ela vai começar com um pacote de internet incluído também na tarifa. Então, para categorias abaixo, de concierge até penthouse, você tem pacotes incluídos dependendo da duração do cruzeiro. E para as grandes suítes, para as cabines mais altas, de maior categoria, você tem pacote ilimitado. Tá? Então essa é uma novidade desse ano, para tornar ainda mais a experiência mais all-inclusive. Então você tem champanhe e frutas a bordo, você é recepcionado já com champanhe e frutas. Essa é uma vista da escadaria da companhia. Isso tudo já é a decoração nova, tá? Na área externa. E a gente traz uma saída aqui de 16 noites em janeiro, no Mariner, a partir de $7.500, tá? Então a gente está falando aqui, nessa tarifa, se você dividir por noites, dá menos de $700 por dia, por noite, por pessoa. E a gente está falando aqui de uma experiência absolutamente completa. Então, aqui, nessa tarifa, é importante lembrar que tem tudo incluído, tá? Inclusive os passeios em terra. E isso é importante ter em mente na hora de você vender e explicar o conceito do produto para o cliente, né? Porque você está comparando coisas diferentes, tá? E um detalhe, nessa saída você tem até 28 passeios em terra incluídos.
E aí um detalhe, né, em relação à Regent das excursões em terra, nesse cruzeiro que a gente destacou, você tem, além de um crédito a bordo de $200 por suíte, o Wi-Fi limitado, que eu comentei, que é uma característica agora nesse ano da companhia, e até esses 28 passeios em terra incluídos. E aqui tem algumas ideias de passeios, algumas alternativas de passeios que o passageiro pode escolher. Tá? Então, ele antes de embarcar, ele tem uma relação de passeios em terra que ele pode escolher, fazer a pré-reserva. Sugerimos que faça a pré-reserva, assim como é necessário fazer a pré-reserva em todos os restaurantes alternativos, e para que ele possa desfrutar depois da experiência mais completa. Uma outra opção também na região é o Paul Gauguin, que é um outro produto de luxo, também all inclusive. Paul Gauguin, aqui a gente está falando de um navio de 332 passageiros, uma relação passageiros tripulantes também muito boa, muito baixa, o que denota um grande serviço. O Paul Gauguin, ele tem um programa com Jean-Michel Cousteau, que são os embaixadores do meio ambiente, que é um programa para crianças, se eu não me engano, a partir de 12 anos, que acontece em julho e agosto, a época das férias. O Paul Gauguin, ele tem também uma marina retrátil que é possível se baixar, e uma série de equipamentos de esportes aquáticos que se pode fazer e estão incluídos dentro da tarifa. Tá? Então, essa é uma imagem da marina retrátil, e você pode utilizar os equipamentos para fazer os esportes aquáticos. Isso dá uma pegada mais jovial também nesse produto. Tá? Uma outra característica da Paul Gauguin ele tem o aéreo desde Los Angeles incluído. Então, quando você olha a tarifa da Paul Gauguin, já inclui o aéreo e um day use ou um tour em Papeete para poder casar com o horário de embarque no navio. Isso é uma característica que faz toda a diferença quando a gente fala, por exemplo, de Tahiti, porque a questão logística do Tahiti é complicada. O aéreo é complicado, e para você coincidir o aéreo com o navio não é simples. Então, por isso essa condição da Paul Gauguin ajuda muito a vender. Tá? Essa é uma foto uma imagem da cabine. Olha que linda, né? A gente tem eles têm a preocupação de ter muita janela em todo o barco. Aqui é o Observation Lounge, né? Eles têm uma preocupação de manter janelas e ser tudo muito aberto no barco, para que a beleza exterior predomine sobre a beleza do navio. Quer dizer, eles não querem concorrer com a beleza do meio ambiente, tá? É uma preocupação da companhia. Foi um barco que foi desenvolvido especialmente, ele foi construído para navegar nessa região. Então, é uma característica interessante. Paul Gauguin, a gente está falando aqui nessa saída de 12 noites em agosto, a partir de $6.600, mais taxas. Lembrando que nessa tarifa a gente tem gorjetas, a gente tem bebidas a bordo, e a gente também tem o aéreo incluído de Los Angeles até Papeete. Tá? Uma excelente oferta de valor, uma excelente relação custo-benefício, porque fazer um programa terrestre na região do Tahiti e nessa região como um todo é extremamente caro, é extremamente custoso. Então, sem dúvida, a melhor possibilidade, a melhor proposta é fazer um navio de luxo. Uma outra companhia que a gente tem navegando nessa região de Austrália e Nova Zelândia é a Companhie du Ponant, uma companhia francesa. A gente está falando aqui de 3 iates de 264 passageiros, também all inclusive, então bebidas, gorjetas, tudo incluído. São novos esses navios, esses iates foram lançados há pouco tempo. Ele tem uma decoração muito contemporânea, muito moderna, e a preocupação toda é criar um clima intimista
em que você se sinta viajando no seu próprio iate. A relação com a tripulação é muito próxima, é muito amigável, então você se sente muito bem acolhido e muito à vontade. Tá? Eles estão construindo, vão lançar um quarto iate gêmeo em 2016, que é o Le Lyrial, e com o mesmo conceito. Tá? Aqui a gente tem, olha, uma foto da cabine, extremo bom gosto, nem parece a decoração remete um pouco ao hotel, né? Você não parece, não tem aquele conceito tradicional de navio. Serviço muito bom, comida também muito boa. No teatro, eles fazem apresentações, palestras sobre o destino, sobre temas específicos para te preparar para a experiência do destino. Então, é muito interessante. E, apesar de ser uma companhia francesa, você tem a bordo a língua francesa e a língua inglesa, tá? As duas línguas são faladas a bordo. E a gente traz aqui duas opções com o Léo Austral, as duas em janeiro, tá? Fazendo essa região aqui de Nova Zelândia e Austrália. A gente está falando aqui de uma tarifa de $3.900, olha que baixa essa tarifa por uma saída de 7 noites. E aqui a gente está falando de uma tarifa de $5.800 mais taxas por uma saída de 12 noites. Então é uma proposta muito boa, né? E de fato os itinerários da Ponant, elas chamam a atenção por serem itinerários bem diferentes, bem ricos. E por eles terem um tamanho menor, eles conseguem parar em portos que os outros barcos não conseguem parar. Então, são sempre itinerários diferentes. Depois, a gente segue para a região da Polinésia Francesa. Esse é um visual típico, essa aqui é a ilha de Bora Bora, que são os bangalôs sobre as águas. Então, o tempo todo, inclusive, há alguns navios que eles têm a combinação como excursão terrestre, o cliente ficar hospedado 1 ou 2 noites num bangalô sobre as águas. Então aí na região da Polinésia, a ilha de Vanuatu, e aí a gente tem esse visual paradisíaco em várias dessas ilhas. Tudo vai depender do tempo que o seu cliente vai ter e do roteiro que ele escolhe. É sempre um estilo de bastante exuberante, de mar, um azul transparente e essas ilhas inexploradas com pouquíssimas ofertas de hotéis. Então as refeições, o cliente volta para o navio ou ele vai aproveitar o que tem as excursões, né, aqueles barbecues que os próprios navios fazem nas praias, né, porque a gente não está falando de ilhas que ele vai descer e que tem uma série de restaurantes e que tem lojas para ele explorar. Daí Suva, que é a capital de Fiji, que tem um centro com alguns prédios históricos para visitar, o mercado municipal, que é bastante interessante também, mas tudo muito voltado para a natureza. A ilha de Samoa e Pago Pago, que é um porto americano, muito exótico e bastante também inexplorado. Depois Papeete, que é a capital do Tahiti. Tahiti é uma das ilhas da Polinésia Francesa e Papeete é onde tem o aeroporto internacional e o principal porto do Tahiti. Então, são várias ilhas na Polinésia Francesa e a característica é realmente essas diferentes nuances de azul nessas regiões todas. Então, a ilha de Papeete, a gente tem, além das praias, muitas cachoeiras. Então, é um lugar que dá para pegar uma bicicleta. A ilha é bem pequenininha, então fazer algumas explorações, fazer caminhada na floresta, para, enfim, tomar banho de cachoeira ou curtir 100% o mar.
Daí tá Bora Bora. Uma outra característica dessas ilhas é que a gente, em algumas delas, a gente tem uma ilha no meio e o atol, que é um anel de areia no entorno das ilhas. E Bora Bora, ela tem essa característica. Então a gente tem a ilha principal de Bora Bora e os atóis chamados motus, que são grandes bancos de areia, alguns que não tem nada, né, estão lá à disposição para você parar o barco e tomar sol. Outros motus têm hotéis construídos, e aí o cliente pode almoçar, fazer aí uma combinação. E essa coisa da diferença do azul do mar, isso é por conta da profundidade. Quanto mais, essa foto está melhor, quanto mais claro, quer dizer que é mais raso. Então, o Tahiti todo tem essas nuances, né? Então aqui tá rasinho, você dá um passo, é um profundo, porque a profundidade ela desce assim abruptamente. E aqui é praticamente uma lagoa, mas do mar, porque aqui nessas pontas isso é aberto e aqui é bem rasinho. E do lado de cá, que também é mar, eles chamam de ocean, que é o oceano aberto, e do lado de dentro, entre o Motu e a ilha de Bora Bora, eles chamam de lagoon, né, que é a parte, mas é tudo mar. Cheio de recifes, de corais. Bom, qualquer pulo que você dá no Tahiti, você põe o rosto na água, você vê milhões de peixinhos, muito, muito, muito coral. Então, para quem gosta de mar, a atividade é 100%. Olha, essa é outra imagem aérea, isso aqui é mar. Aqui é tudo, mas com certeza você pula, vai no joelho, vai na coxa. Aí você nada um pouquinho, aqui já não dá pé, aqui já não dá pé. É realmente incrível. Tahiti é um destino que tem que ir pelo menos uma vez na vida. Então, fora que a água é água da Bahia, água morna, calma, é um sonho. E aí outras ilhas, então tem a ilha de Bora Bora, que é muito famosa, depois tem a ilha de Raiatea, que é uma das mais verdes, com várias montanhas, mas sempre com o mesmo estilo. Olha, isso aqui é uma pessoa nadando, com o mesmo estilo, as nuances do mar. Esses pontinhos que a gente vê são pedras de corais, e aí essas montanhas. Então, como Papit, Raiatea, eu também tenho algumas atividades de trekking, né, para fazer caminhada, tem várias cachoeiras, ou então explorar 100% o mar. Daí Moréa, que é a ilha mais próxima de Papit, muito interessante para mergulho também. Então ela é uma das únicas ilhas que tem um vilarejinho, que é o Tiki Village, que dá para fazer casamentos. Então tem vários clientes que vão para o Tahiti e fazem uma cerimônia especial de casamento polinésio. É em Moréa que faz. Alguns hotéis também fazem, mas principalmente em Moréa. É uma região que tem golfinhos e outras atividades. Então nadar com as arraias, nadar com os filhotinhos de tubarão e fazer o shark feeding. Então a pessoa tem que amar o mar para ela gostar 100%. É um destino diurno, porque não tem nada para fazer. Então, se o cliente está num navio menor, ele tem também menos, né, ele vai acordar muito cedo, e aí quando dá 8, 9 horas, é hora de se recolher para acordar bem cedinho no dia seguinte. E aí as arraias, você nada do ladinho dos tubarões, é bem... Aqui é o mar também. Isso aqui é uma parte da praia. Tahá, então é um outro motu. Rangiroa, que é um terceiro melhor lugar de mergulho do mundo inteiro. Ele faz parte da Polinésia, mas ele está nas ilhas de Tuamotu, que é para o norte, pro norte de Papit. Essa é uma outra vantagem, porque quando você não está de navio, ir para Rangiroa é meio complicado, porque você não tem voo todos os dias das principais ilhas. Então, é sem dúvida fazer o Tahiti de navio, a possibilidade de explorar as
todas as ilhas em uma semana é a ideal. E Rangiroa é considerado um dos melhores lugares de mergulho do mundo. Ela é a única que é um atol, então a ilha inteira é um grande anel sem uma ilha maior no meio. E aí, por conta disso, ela é toda cheia de corais no entorno dela. Huahine, que também é Tuamotu, que está pertinho de Rangiroa, então também a praia de areia branca, muito tranquila, quase tem 2 hotéis no máximo em Huahine, então você não encontra gente, curte as praias de uma maneira bastante exclusiva. Olha que espetáculo, bem chato. Bom, agora vamos ver um pouco das opções que a gente tem cruzeiros nessa região de Polinésia Francesa. A gente começa com o Pogogan, que foi o barco construído para navegar nessa região, então ele é muito indicado, né, para esse cruzeiro, para esse tipo de cruzeiro. Ele está o ano todo navegando ali. Ele é um barco de 332 passageiros, uma relação passageiro-tripulante excelente, que denota um serviço de alta qualidade. Ele apresenta um programa voltado para jovens, com o Jean-Michel Cousteau, em julho e em agosto, então no período de férias escolares, tem esse programa voltado para a descoberta marinha, do universo marinho para os jovens, o que é muito bacana. E é uma experiência all inclusive, tá? Ou seja, tá tudo incluído, bebidas, gorjetas a bordo, tudo incluído, inclusive alguns equipamentos de esporte aquático que podem ser feitos com a marina retrátil. Um detalhe é que com o Pogogan você pode compor a experiência em mar e a experiência em terra, porque entre os passeios em terra você tem a possibilidade de passar uma noite num bangalô. Então você desce, passa uma noite num bangalô, em Bora Bora, por exemplo. Aí você tem um jantar romântico na praia. De manhã o teu café da manhã vem com uma canoa, você recebe o teu café da manhã com uma canoa, toma o teu café da manhã e aí volta depois pro cruzeiro e continua o seu cruzeiro normalmente. Então você pode compor essa pequena experiência em terra, e também há a opção de fazer um pré ou pós cruzeiro com bangalôs em terra. Então você consegue ter um equilíbrio para aquele passageiro que quer vivenciar um pouco também da experiência em terra. E lembrando que a opção de cruzeiro marítimo no Tahiti é a melhor oferta de viagem, porque é a melhor relação custo-benefício, dado que o terrestre no Tahiti é extremamente caro, tá? Tudo é muito caro. Então, quando você está no produto all inclusive, você não tem nenhuma surpresa, tá? Ele é muito buscado, esse produto, para lua de mel e para celebração de aniversário de casamento, tá? Ele tem, inclusive, pacotes, ele faz cerimônia de celebração de casamento, ele faz, tem todo um cuidado, um detalhe para aqueles passageiros que estão em lua de mel. Aqui um pouco da área externa do navio. Os esportes aquáticos, né, que podem ser feitos, então você tem caiaques, tem stand-up paddle, stand-up paddle, enfim, você tem uma série de equipamentos, e você tem inclusive scuba diving, você tem mergulho de tubo, tá? Que nesse caso especificamente tem um custo. Então ele é excelente para um público mais jovem também, até por essa característica de ter essa facilidade aí dos esportes aquáticos. Lembrando que as tarifas já incluem um aéreo desde Los Angeles, tá? A gente traz aqui 2 opções, uma de 7 e outra de 11 noites, fazendo a região aqui do Tahiti, uma por $4.345 e a outra a partir de $5.600. Então, lembrando, uma tarifa extremamente interessante para uma proposta all inclusive. A Pogogan ela tem saídas de 7, 10, 11 e 14 noites para essa região.
Tá? Outra opção para a região é a Oceania, que a gente já comentou também, que é uma porta de entrada para o luxo, ou seja, ela permite que o teu passageiro que ainda não conhece o luxo, ele entre em contato com esse tipo de produto por um custo muito acessível, né, por uma tarifa muito acessível, e aí ele já pode sentir um pouquinho desse, né, do que é esse produto diferenciado. A gente tem os barcos mais novos de 1.250 passageiros e os barcos mais clássicos de 700 passageiros que foram todos reformulados. Lembrando que é uma companhia que tem um forte caráter gastronômico, então com 8 opções de gastronomia a bordo, inclusive um centro de culinária a bordo, em que você pode ter curso de culinária com uma chefe de cozinha que chama Bon Appetit, que é muito interessante, é uma proposta muito interessante. Então a área externa, olha que bonita a área externa da piscina. Aqui é o main dining room, ou seja, o restaurante principal, que você não precisa de reserva. Você pode descer e jantar sem reserva toda noite. Os amenities são Bulgari em todas as categorias de cabine, tá? Essa é uma imagem da escadaria do navio. Não dá para ver no detalhe, mas tudo isso aqui são cristais de Lalique. Então, aqui tem milhões e milhões, bilhões de dólares investidos em cristais de Lalique. Realmente é muito bonito. E aqui duas saídas do Marina de 10 noites. Olha essas tarifas, gente. A gente está falando de $200 por dia, por pessoa, mais taxas para fazer a região. Tá certo que aqui não tem nada incluído, então você paga a bebida à parte, você paga a gorjeta, mas o tarifa tá muito boa para um produto que você já experimenta o serviço de um produto de luxo, tá? Então você pode oferecer tranquilamente para um passageiro, por exemplo, que nunca viajou em luxo, mas já fez um celebrity, já tem alguma referência um pouco melhorzinha, você já oferece esse produto com tranquilidade de que ele vai ter uma boa experiência. O outro produto que a gente tem na região, fazendo Tahiti, é a Regent, que a gente já comentou, que é a companhia mais all-inclusive que existe no mercado, é a única super all-inclusive, que inclusive tem Wi-Fi agora gratuito e ilimitado, incluído. Lembrando que a gente está falando, essa aqui é uma imagem do Sete Mare, que é um dos restaurantes alternativos que precisa só de reserva, e onde acontece também um buffet de café da manhã, tá? De manhã durante o dia ele é o La Varanda, onde tem um café da manhã. Lembrando que ela tem um excelente espaço interno. Isso aqui é uma aula de degustação de vinho a bordo, tá? Todas essas companhias, elas oferecem cursos, elas oferecem palestras a bordo, então você sempre tem uma programação interna a bordo para desfrutar. Aqui nós temos a foto do Prime 7, que é a Steakhouse, restaurante alternativo de cortes selecionados, precisa de reserva. O teatro, os shows aqui são muito bons, são shows estilo Broadway, tá? Tanto Regent como Oceania e Seabourn são shows muito bons. Ponant são shows estilo cabaré, então como o teatro é menor, tem shows, mas são mais estilo cabaré. E aí, duas saídas do Mariner, uma de 11 e outra de 10 dias, fazendo essa região da Polinésia Francesa. A gente está falando aqui de uma tarifa de $4, $5 mil por pessoa, estamos falando de $400, $500 por dia por pessoa, quer dizer, uma tarifa muito boa também. Aqui, na primeira saída, a gente tem até 24 opções de passeios em terra incluídos, que o passageiro pode escolher e pré-reservar. E nessa outra saída, a gente tem até 39 opções de passeios em terra a serem escolhidos e desfrutados pelo passageiro. Pegando aqui como exemplo a saída de 4 de fevereiro,
que a gente tem até 39 passeios incluídos. Aqui são alguns exemplos de passeios que podem ser feitos, tá? Ou seja, o que torna a experiência de fato muito mais rica nesse produto, tá? Lembrando que as agências de viagem, elas são comissionadas também nos passeios em terra, o que não acontece nas outras companhias, uma vez que esses passeios em terra estão incluídos na tarifa, tá? Então todo mundo sai ganhando com isso. Bom, queria agradecer, obrigado por mais essa possibilidade aí de estarem presenciarem o nosso workshop de destinos e esperamos encontrá-los no próximo evento. Obrigada.